Canal 100% Matemática, com o professor Jorival. Videoaula 16. Na aula de hoje, mostraremos como transformar um número decimal em fração. Número decimal é todo número que possui vírgula. Exemplo, 0,5, 1,36, 2,6696, 1,333 e assim por diante. Número decimal finito é todo número decimal que possui finitos algarismos. Exemplo, 0,5, 1,36, 2,696. Número decimal infinito é todo número decimal que possui infinitos algarismos. Exemplo, 1,333 e assim por diante, 2,343434 e assim por diante, 3,14159264 e assim por diante. Dízima periódica é um número decimal infinito e que, a partir de certo algarismo, se repetem em grupos de um ou mais algarismos, ordenados sempre na mesma disposição e chamados de período. Exemplo, 1,333 e assim por diante. Quem é o período? 3. 2,343434 e assim por diante. Quem é o período? 34. Depois, 3,13444 e assim por diante. Quem é o período? 4. Número irracional. Número irracional é um número real que, quando representado na forma decimal, possui infinitos algarismos e que não possui repetência dos mesmos, ou seja, não possui período. Exemplo, 3,141592654 e assim por diante. Esse aí é o número π. Depois, 1,41421356237309 assim por diante. Esse daí é a raiz quadrada de 2. Depois, 1,732050807568 e assim por diante. Esse daí é a raiz quadrada de 3. Número decimal. Como transformar um número decimal finito em fração? Primeiro, escrevemos o número decimal finito sem a vírgula. Segundo, passamos o traço de fração. Terceiro, o denominador começará sempre com o algarismo 1. Quarto, colocaremos um zero para cada algarismo decimal. Então, primeiro exemplo, 0,45. Então, se eu apagar a vírgula, irei escrever 0,45. Passamos o traço de fração. Começamos o denominador com o número 1. E colocamos 2 zeros, acompanhando um por causa do 4 e do 5. Então, 45 sobre 100. Por que eu não irei ler o zero? Então, 45 dividido por 100. 45 centésimos. Segundo exemplo, 0,6. Então, apagando a vírgula, 0,6. Colocamos o traço de fração. O denominador começa com quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? 1. Apenas o algarismo 6. Então, 1 zero. Então, não irei ler 0,6. 6 décimos. 0,715. Apagando a vírgula, 0,715. Passamos o traço de fração. O denominador começa com 1. E aí contamos. 1, 2, 3 algarismos depois da vírgula, ou seja, 3 zeros. Então, não irei ler o zero. 715 dividido por 1000. 715 milésimos. 2,45. Apagando a vírgula, iremos ler 245, passamos o traço, colocamos o 1 e agora 1,
2 algarismos depois da vírgula, 2 zeros, então 245 centésimos. Depois, 13,69. Apagando a vírgula, 1.369. Passamos o traço de fração. Começamos o denominador com 1. Aí contamos 2 zeros depois da vírgula. 2 algarismos, então 2 zeros. 1.369 centésimos. Próximo exemplo, 4,899. Escrevendo sem a vírgula, 4.899. Passamos o traço de fração e o denominador começa com o algarismo 1. Agora contamos 2, 3 algarismos depois da vírgula, então 3 zeros acompanhando 1. Então nós temos 4.899 milésimos. Próximo exemplo, 12,50. Escrevendo sem a vírgula, 1.250. Passamos o traço de fração. Começamos o denominador com 1. E aí contamos 2 algarismos depois da vírgula. Então, 2 zeros acompanhando o 1. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistirem. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos. Até a próxima aula.